Olá, querido colega, advogada de Caconde, tudo bem com você? Meu nome é Cauê Barbosa, possivelmente nós nos conhecemos na semana passada, dentro da OAB Caconde, numa palestra que eu fiz a respeito de 3 ferramentas de inteligência emocional para advogados de sucesso. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação, estou recebendo os feedbacks e vou também encaminhar no nosso grupo uma pesquisa rápida para que você responda e, se você puder responder, isso vai me ajudar bastante. Mas, dito isso, eu estou entregando esse vídeo para você e caso você não tenha participado e esteja recebendo, é porque alguém compartilhou com você e eu quero mais que isso seja compartilhado o máximo possível. Mas para que é esse vídeo no final das contas? Eu prometi que quem entrasse no grupo receberia um vídeo que ensina a fazer vídeos, para que você possa pegar a sua expertise, a sua área de atuação na advocacia e você possa produzir vídeos para suas redes sociais. Então, o que eu vou entregar aqui para você? No esquema de aula, que eu entendo que funciona muito melhor, como se fosse um capítulo de um curso. Eu vou entregar para você algumas questões técnicas de quando você for gravar um vídeo, possivelmente no seu celular. Eu vou entregar 5 passos para que você possa estruturar esse vídeo, montar o roteiro desse vídeo e gravá-lo. E eu vou também te falar o porquê que é importante, antes de tudo isso, que é a próxima coisa que eu vou falar, por que vídeos, na minha opinião, funcionam muito bem para as redes sociais. Por que vídeo? Por que vídeo? Então nós vamos começar por isso, tá bom? Então aqui, por que vídeo? Vídeos, eles têm dois benefícios muito importantes. Ele geralmente é mais compartilhado do que mensagens escritas. Eu sei, de repente você recebe muita mensagem escrita lá no seu Instagram, lá no seu Facebook ou mesmo no seu WhatsApp. Eu entendo isso. Porém, geralmente, soluções de problemas ou informações para resolver alguma questão, para instruir, ela geralmente vem em formato de vídeo e não da parte escrita. Pensa bem, quando foi a última vez que você recebeu algum vídeo, seja ele da sua religião, seja ele a respeito de alguma coisa engraçada, ou mesmo de algum advogado ou advogada? Talvez você tenha recebido já alguns vídeos nesse sentido, mas instruções jurídicas de forma escrita em postagem, no WhatsApp já não se compartilha tanto. O vídeo compartilha-se mais. Instagram, mesma coisa no meu entendimento, e no Facebook e YouTube também. E mais do que isso, às vezes, por você escrever a sua mensagem, a pessoa lê, gosta da solução, mas ela não associa tanto a mensagem que você faz, o conteúdo que você faz na sua postagem, no seu post, à sua imagem, a marca do seu escritório. Ou, por exemplo, tem lá o seu escritório, Barbosa e Barbosa Advogados, Pereira e Silveira Advogados. De repente a pessoa associa mais ou menos aquele conteúdo com aquele Pereira, Barbosa Advogados Associados. Mas é diferente quando você tem um vídeo onde a pessoa vê você, ouve a sua voz, tem esse primeiro contato com você e, segundo algumas dicas que nós vamos compartilhar daqui a pouquinho, ela também tem a oportunidade de olhar nos seus olhos de alguma forma. Ou seja, quando você faz um vídeo, um conteúdo, o que geralmente você está buscando? Você geralmente está buscando conquistar uma autoridade, você ser visto como uma autoridade naquele assunto. É isso que nós queremos. Eu quero que você seja visto como uma autoridade especialista naquela área que você atua. Faz sentido isso para você? Afinal, se eu estou produzindo conteúdos na internet, ainda que tenha o caráter de informação das pessoas, possivelmente, se você ajuda essas pessoas com informações pertinentes, com informações que vão resolver os problemas dela, com informações que vão clarear e dar clareza para ela, consciência de que ela tem um problema e que esse problema, por exemplo, pode ser resolvido, possivelmente essa pessoa vai te olhar como uma autoridade no assunto. Muitas vezes, o que gera autoridade para muitos advogados é o currículo ou os anos de experiência. Porém, imagine que uma pessoa um advogado já tenha 20 anos de carreira, 25 anos de carreira, tenha vários casos aí de sucesso, tenha também um vasto currículo com MBA, pós-graduação, mestrado, doutorado, mas imagine que essa pessoa não consegue deixar acessível aquilo que ela fala para o público final, que são as pessoas que um dia podem ter problemas e podem contratá-la. Essa pessoa, ela tende a ser percebida menos como uma autoridade na base sentimental do que uma pessoa que vai lá e crava em alguns minutos a resolução de um problema jurídico ou dicas jurídicas que vão ajudar essas pessoas em alguns minutos. A percepção de autoridade ela é diferente. Não estou dizendo que um é melhor que o outro é melhor que um,
mas a percepção do público é diferente. E com o vídeo a gente consegue, então, gerar esse sentimento de autoridade instantânea. E não precisa ter nenhuma performance absolutamente fora da caixa, não precisa ter toda a eloquência do mundo, não precisa ser um mestre das imagens, não precisa. Eu vejo muitos advogados que não têm ainda uma oratória, uma comunicação tão fluida, tão segura, mas que eles são capazes de falar assim para o público deles. Ó, você que tem um problema X, eu tenho a solução Y, ou você pode resolver com essa solução Y esse problema. E gera autoridade, porque a pessoa que está procurando um vídeo jurídico é diferente do momento em que a pessoa está procurando um vídeo engraçado. O vídeo engraçado vem, não tem comprometimento com muita coisa, a pessoa vai lá, se diverte, dá umas boas risadas, dá um like, compartilha e segue a vida. Agora, quando ela está procurando respostas jurídicas em alguma área, seja direito de família, trabalho, civil, condomínio, tributário, ela possivelmente está sentindo uma pressão, uma necessidade de resolver essa questão. Então, quando ela acha alguém que acerta na veia exatamente a resolução do problema dela, ela para assistir, ela paga o preço de ficar ouvindo. Você já deve ter passado por isso. Deu um problema no seu computador, você procura lá um especialista, tem um vídeo que não aparece ninguém, uma voz xoxa, um áudio ruim, você tem que se esforçar para ver o que está acontecendo ali, mas você paga o preço de ficar até o final, se aquilo lá resolver o problema do seu computador, sem você ter que mandar para um técnico. Faz sentido isso? Com o direito é isso, mas com as dicas que eu vou te passar daqui a pouco, passo a passo, eu não quero que você seja essa pessoa que a pessoa tem que aturar ali porque ela precisa resolver. Mas estou te dizendo que mesmo que você não tenha a máxima eloquência oratória, com o mínimo você consegue gerar esse sentimento de autoridade nas pessoas. E é por isso que eu acredito que o vídeo ele funciona melhor do que as postagens escritas. Não estou dizendo para você não escrever artigos, não estou dizendo para você desistir das postagens com fotos e mais mensagens e instruções. Faça tudo o que você puder. Quanto mais, melhor. Mas inclua no seu acervo essa questão dos vídeos também. Dito isso, eu quero te falar sobre 4 dicas técnicas para quando você for gravar. Porque muitas vezes nós temos um desconforto imenso de nos assistirmos. Eu vou lá, gravo uns stories aqui no meu celular, falo, olho e penso. Jesus na causa! Que é isso? Quem que é essa pessoa aqui falando, tudo engasgada, com uma expressão? Faz parte. Com o tempo, isso vai melhorar. Você precisa se descobrir, você precisa se perceber. Vou até dar uma dica extra nessa questão técnica. Eu vou começar por ela. Quanto mais você fizer, mais desenrolado você vai ficar. Mais desenrolada, mais flexível, mais seguro você vai ficar. Primeiro, quando eu me vejo gravando, quando eu escuto a minha gravação, eu tendo a não reconhecer a minha voz muito bem. Por quê? Porque quando eu estou falando aqui para você, toda a minha voz está concentrada dentro dessa minha caixa craniana. E o som que vem aqui para o meu tímpano, ele está ressoando de uma forma com um baixo, uns graves bem graves, com os agudos que eu consigo perceber, porque o som está dentro de mim. Ele está saindo aqui, ó, e está vindo para os meus ouvidos. Ou seja, eu tenho uma percepção de uma voz muito mais imponente do que quando eu ouço ela numa gravação. Quando eu estou escutando a minha gravação, a minha voz me incomoda, por quê? Porque muitas vezes eu não conheço a voz que sai desse vídeo, eu estranho. Novidade, as pessoas geralmente ouvem a sua voz muito mais parecido com o que sai do seu celular do que com o que você ouve dentro de você, saindo aí da sua boca. Ou seja, é necessário você se acostumar, e não só com a sua voz. Você precisa se acostumar também com as suas expressões, você precisa se acostumar com a sua movimentação, caso você faça vídeos em pé, você precisa se acostumar com as suas expressões, você precisa se acostumar até com a sua técnica ou mesmo a falta dela. Se você não tomar consciência disso, você nunca vai evoluir. Então, partindo aqui agora para as 4 dicas técnicas. Primeiro, iluminação. Não faça vídeos num lugar que tenha pouca iluminação. Por quê? Isso vai exigir que o celular, para mostrar o seu rosto, ele tente usar o máximo da tecnologia para tentar compensar aquela falta de luz. Mas você já percebeu que quando você grava vídeos em locais escuros, ou mesmo bate fotos, a foto fica toda chamuscada, fica com os granulados? Isso a gente fala que é o ISO alto, tá? Para quem entende um pouquinho de fotografia. É o seu celular tendo que se esforçar muito para ampliar a luz que ele não tem. E isso tira a qualidade da imagem do seu celular. Mesmo os melhores celulares. E se não for dos melhores, ainda a tecnologia é um pouco mais sensível,
a granulação fica muito maior e prejudica a sua imagem. Então, cuidado, essa luz de teto, muitas vezes quando você acende ela, ela faz uma sombra aqui embaixo dos seus olhos. E ela tampa o olhar, que é o seu maior ponto de conexão. Então toma cuidado, coloca uma abajur ali de frente ou a 45 graus de você, acende 2, 3 luzes, dá uma ambientada e veja se não está fazendo algum tipo de sombra desconfortável, desagradável no seu rosto, tá bom? Segundo ponto, som. O som, você pode comprar microfoninhos de lapela, você tem soluções hoje baratas e que já ajudam a melhorar o seu vídeo. Mas feche janelas, feche as portas, pede para o pessoal parar de fazer barulho ali no escritório ou na sua casa, onde você for gravar o vídeo, e você vai tomar cuidado para que você não esteja num local que tenha muito eco, porque o eco é um negócio desagradável. Muitas pessoas tendem a suportar uma imagem razoável, mas um áudio que seja muito desagradável, com muito eco ou com muito barulho externo, ela tende a se afastar e pular esse vídeo, sair dali, tá bom? Então cuida com essa parte também. Duas últimas técnicas. Uma delas, quando você for gravar, esse efeito, tá vendo que eu estou olhando nos seus olhos agora? Não estou, né? Porque eu estou falando para uma câmera. Mas esse efeito de dar a entender que eu estou olhando nos olhos é porque eu estou olhando para a lente da câmera. Eu estou fazendo numa câmera, mas se tivesse aqui um visor gigante embaixo aqui da câmera e eu estivesse falando, olhando para mim mesmo enquanto eu sou filmado, o que aconteceria? Não pareceria que eu estou olhando nos seus olhos, parece que eu estou olhando para baixo. Quando você faz uma gravação segurando o celular, por exemplo, e você fica olhando para você mesmo ali na tela, você perde a chance de gerar essa conexão de olhar. Você perde essa chance. Então, quando você for gravar, por mais tentador que seja olhar aqui para o seu rosto, você não vai fazer isso. Você vai pegar e vai olhar diretamente para a lente do seu celular. Ah, Cauê, mas aí eu não estou me vendo. Se olhe rapidinho para ver se está minimamente enquadrado, se você não está saindo do quadro, se não está cortando a testa ou o queixo, se está aparecendo ali certinho. Depois disso, toca o barco olhando para sua lente. Ou fixa o seu celular em algum lugar, melhor do que ficar segurando também, e você vai depois analisar a gravação inteira, se você precisa mudar o posicionamento. Mas olhe para a lente, para ter esse efeito de olho no olho. Você vai estar olhando para o seu público, para a pessoa que está assistindo. Isso gera muito mais conexão. Tá bom? O que aumenta a nossa sensação de autoridade, conexão, atenção, entre outras coisas também. Fora isso, última dica técnica, cuidado com a altura do celular onde você põe. Se você puser o celular aqui embaixo, eu estou exagerando, mas às vezes ele fica abaixo da linha dos olhos. Aqui está a linha do meu olhar. Quando ele está abaixo, eu vou realçar a minha papada e eu vou mostrar o buraco aqui do meu nariz. Isso pode ser esteticamente desagradável. Então busca trazer o celular para onde? Para a altura dos seus olhos ou um pouquinho acima. E você fixa ele de preferência para você não ter que ficar segurando, porque isso aqui, ó, ele tira, imagina eu fazendo um vídeo aqui, ó, ele tiraria a espontaneidade das suas expressões. Então você precisa estar com o braço livre de preferência. Compra um tripézinho, um apoiozinho, um suportezinho do celular, investimento muito pequeno e o retorno é muito grande, tá? Para que você possa manter o celular no mínimo na linha dos seus olhos. Aí você testa um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, do jeito que te agradar mais, tá bom? Então são essas dicas técnicas que eu te dou. Luz, áudio, olhe nas lentes e o celular perto ali, próximo, um pouco acima, um pouco abaixo da linha dos seus olhos, para que você possa ter bastante desempenho na questão estética da sua gravação. Cuidou disso, cuidou do áudio, cuidou do som, com certeza esse vídeo ele já não vai ser descartado por falta de qualidade. Ainda que seu celular não seja dos mais modernos, tendo uma boa luz, com a tecnologia de hoje, até os celulares um pouquinho mais simples, eles estão vindo com uma câmera muito boa. E agora chegou a hora de então falarmos o que eu faço com o vídeo. E veja, eu entendo o seu sentimento caso você não tenha gravado vídeos até hoje. É que nem quando nós estamos estagiando, estamos na faculdade, o professor fala, você tem que fazer uma petição. E aí você abre o seu Word ou pega uma folha completamente em branco e a pergunta que surge é: meu Deus, por onde que eu vou começar? Você não lembra que lá no começo o endereçamento, o número do processo, caso já tenha, se não, qualificação das partes, fatos, direitos, eventual jurisprudência, doutrina, artigo de lei, pedidos, requerimentos finais, e nesses termos pede deferimento, data, assinatura. Você não tem isso tão fixado. Depois, com o tempo, isso aí foi ficando cada vez mais fácil. Mas o que eu quero te dizer? Que quando você tem essa estrutura
esse início, meio do meio, fim, os itens, quando você tem um roteirinho, fica muito mais fácil. E com vídeos não é diferente. Então o que eu vou te passar é um roteiro com 5 etapas. Ele é considerado entre iniciante e intermediário, mas eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Antes de eu te passar esse roteiro, vou até já colocar aqui na página do roteiro e já vou trazer a luz aqui para o centro. Tá? Pensa o seguinte, nós somos resolvedores de problemas. Sim ou não? Sim, nós somos resolvedores de problemas. Todos os dias nós resolvemos problemas dos nossos clientes ou caminhamos para a resolução dos problemas dos nossos clientes, seja na forma extrajudicial, seja dentro da forma judicial, seja dentro dos processos, seja numa negociação, numa mediação, numa conciliação, não importa. Nossa atuação é para resolver problemas. E quando alguém chega para mim e fala, você tem um problema? Eu falo, caramba, eu tenho um problema? E portanto que você me convença que eu tenho aquele problema, eu vou querer saber a solução desse problema, porque eu não quero carregar aquele problema. Toda vez que eu tenho um problema, toda vez que eu possa ter prejuízos, toda vez que eu possa ter uma dor, toda vez que eu possa ser enganado, entre tantos outros exemplos, eu quero saber que situação é essa e como que eu vou resolver essa situação. Então me parece que os vídeos jurídicos, eles podem se pautar nessa questão da problemática mais solução. É um modelo que para mim funciona muito. E eu falo isso com experiência própria, vou ver até se eu coloco ou o vídeo aqui para vocês, ou eu coloco um print da tela, mas na pandemia eu fiz um vídeo que por um acaso eu acertei a dor de um cliente muito grande. Não só de um, de vários. Eu já tinha tido um cliente que chegou uma vez no meu escritório e falou, Cauê, doutor Cauê, eu me matriculei numa escola de inglês, as aulas não começaram ainda, eu estou tentando cancelar a minha inscrição, e os caras não querem nem devolver o meu dinheiro de matrícula e estão ainda querendo me cobrar a multa do contrato, sendo que a aula só começa no mês que vem. Eles não prestaram serviço, eu não fiz aula nenhuma, eu tenho que pagar essa multa e eu realmente perdi esse dinheiro de matrícula? E eu comecei a estudar na época, nunca tinha visto um caso desse, peguei os princípios do direito do consumidor, não me considero um especialista, mas sou visto devido a esse vídeo, praticamente como um especialista no assunto, e eu percebi que tinha uma solução. Portanto, que o cancelamento fosse antes do início das aulas, não vou entrar na parte técnica aqui, por mais que o contrato não previsse isso, alguns princípios do direito do consumidor, tem argumento para você conseguir o dinheiro de volta da matrícula e não ser cobrada a multa das pessoas. Não é 100%, depende de vários procedimentos, mas é um caminho para quem está desesperado. E eu gravei um vídeo falando sobre essa história do meu cliente e falando sobre o passo a passo para resolver tudo isso. Sabe o que aconteceu? Depois de 2 anos, eu conferi na semana passada, nós já passamos de 105 mil visualizações. Nunca paguei R$1 de tráfego pago, né? Que quando você paga para a plataforma para ela distribuir esse conteúdo. R$1 sequer. Tudo orgânico, ou seja, naturalmente, as pessoas começaram a procurar, cair no meu vídeo, isso foi aumentando o número de visualizações, aumentando o número de inscritos, e foi aumentando e foi cada vez mais o meu vídeo ia para os topos da busca da pesquisa. Acredito que até hoje, se você puser cancelamento de curso, matrícula, cancelamento de curso, multa no YouTube ou no Google, das duas uma, ou cai em um dos meus vídeos, que eu dividi depois em 4 vídeos isso daí, ou cai num blog lá de 2013 que eu fazia uma matéria que também trata desse assunto. Eu acredito que eu devo estar na primeira página ainda, porque as visualizações não param de chegar. Sou mestre dos vídeos? Adoraria, mas não é o caso. Eu não sou youtuber, eu não tenho uma penca de vídeos lá, poderia até investir nisso agora que eu estou acertando essa fórmula, e quem sabe, né? Mas não é isso, é que eu acertei a dor e entreguei isso numa estrutura, um começo, meio e fim, que prende um pouquinho a atenção das pessoas, principalmente aquelas que estão sedentas para resolver o problema delas. E eu vejo lá, tem mais de 1000 comentários perguntando, chegou uma hora que eu não consigo mais dar conta de responder. E isso também não vira ação, não vira nada, mas vem perguntas do Brasil inteiro. O que eu quero te dizer é que no conteúdo eu quero que você pense sempre qual é o problema que o conteúdo que eu vou falar resolve. Vou repetir, qual é o problema que o conteúdo que eu quero falar resolve para os meus clientes? E isso vai te ajudar a isso aí ser mais compartilhado, visualizado e aumentar a sensação de autoridade. Ok? Estamos indo muito rápido aqui, talvez sim, talvez não, mas como é um vídeo gravado, você pode voltar e pegar todos os pontos. Porque é aqui que o nosso desafio começa, é aqui na estrutura.
que esse nosso desafio vai realmente começar. Então, tenha em mente que você vai entregar alguma coisa, e daqui a pouco eu vou dar exemplos antes de encerrar, que você vai entregar um conteúdo que resolva o problema do seu público. Pensa, qual é o seu público? Que problemas que eles têm? Muitas vezes eu penso, o que eu quero falar? Tá, mas o que você quer falar é interessante para quem está ouvindo? Mas eu vou falar bem, eu vou fazer um vídeo bonito. É importante para quem está ouvindo? O olhar não é sobre o que você fala, é sobre o que o seu público precisa ouvir. Ele precisa de respostas, o que vai realmente gerar valor, agregar valor para ele. Por que ele vai ficar ali assistindo o seu vídeo do início ao fim até que você possa entregar todo aquele conteúdo? Então a gente precisa mostrar que o nosso assunto ele é relevante. Tenha isso em mente. Antes disso, o que você vai fazer primeiro? Se apresentar. Sem muita milonga, sem delongas, sem muitas leituras de currículo extenso e vasto que você tem. Amigo, coloca as informações essenciais, a pessoa está com pressa, a sua atenção ela é muito disputada. Se você bobear, entra um outro vídeo, o YouTube anuncia que entrou um novo vídeo do figurão tal, a pessoa pula do seu vídeo rapidinho. Então não perca tempo falando isso, mas a pessoa tem que entender que você é especialista em alguma coisa. Olá, muito bom dia. Tem gente que fala bom dia, boa tarde, boa noite, não me agrada muito, mas cada um tem o seu jeito, tá? Eu falo olá, meus queridos, minhas queridas, tem gente que não gosta disso. Então, olá, querido colega, quando eu tô falando para advogados. Tem gente que pode não gostar disso. Pega lá o que você gosta de se apresentar, mas sem enfeitar muito pavão. Isso não é algo essencial no seu vídeo. Olá, muito prazer, meu nome é Cauê Barbosa, eu sou advogado na área trabalhista, de condomínios e direito do consumidor. E sou Master Coach Integral Sistêmico e mentor de oratória. Já acho que tá muito, mas de repente isso daqui pode ser interessante falar, no meu caso, quando eu estou querendo falar que eu sou especialista em algumas coisas. Para você que é advogado, eu quero que você entenda que eu sou advogado também e eu quero que você entenda que eu sou mentor na área de oratória. E isso significa que eu sei pelo menos um pouquinho o que eu estou falando quando eu estou te passando esse conteúdo. Então, pegou, fez essa apresentação. E agora, Cauê, o que eu faço? Eu quero que você tenha 3 perguntas em mente. 3 perguntas em mente. Primeiro, o que você vai falar? Segundo, e daí? E terceira, e agora? Qual que é o raciocínio disso? Essa estrutura aqui ela é clássica em alguns livros de oratória, eu acho ela muito interessante e que vai te ajudar bastante. Me apresentei. Eu vou primeiramente falar o que eu vou falar, qual que é o assunto, para que a pessoa saiba qual é o assunto que eu estou falando. Só que na hora que eu disser o assunto, naturalmente vai surgir uma pergunta que talvez surja, talvez não, na cabeça dessa pessoa. É uma pergunta imaginária, vamos pensar assim. Que eu vou falar sobre cancelamento de curso. E a pessoa vai pensar assim, e daí? Eu vou falar sobre acidente de trabalho. E daí? Eu vou falar sobre regras de partilha de bens num divórcio litigioso. E daí? Eu vou falar sobre direitos sucessórios. E daí? O que significa esse daí? Que você precisa entregar a relevância daquele assunto. Relevância, essa é a palavra mágica, relevância. Antes de entrar no assunto, você vai falar qual é a relevância dele para o seu público. Por que é importante para ele ouvir isso? Então, falei o meu assunto. Vamos pensar aqui, vícios no equipamento eletrônico que você comprou. Tá, mas e daí? Bom, e daí que se você comprar um novo celular, se você tiver um rádio, se você comprar um equipamento, uma televisão, e você tiver o problema X em até tanto tempo, você tem que tomar algumas medidas, porque senão você pode, por exemplo, perder a sua garantia. Ou seja, eu respondo esse daí, eu dou relevância para aquele problema, para aquele assunto, eu mostro que existe um problema a ser resolvido e que o público que está me ouvindo possivelmente está envolvido nisso, tá? E agora que eu levantei esse problema, a pessoa vai falar, eita, e agora? O que eu faço? E agora que eu tenho esse problema, o que eu faço? Então veja, naquele exemplo do cancelamento do curso, falei, hoje eu vou te falar sobre cancelamento de matrícula de curso. E daí? E daí que, eu não vou falar o e daí, tá? Mas só para a gente colocar a relevância e o problema. E daí que, se você for e fizer uma inscrição, for pego lá pelo vendedor, fez a inscrição no calor do momento, e você quiser cancelar, se você não fizer isso até um determinado tempo, você vai perder o seu dinheiro de matrícula e ainda vai ter que pagar a multa contratual.
Nossa, e agora? Bom, agora eu vou te apresentar a solução. Então, esse é o esquema. Algumas observações. Quando você falar o assunto, você já pode incluir nele um pouquinho do problema que você vai resolver. Eu não falei que hoje eu vou falar sobre cancelamentos de curso. Hoje, ao contrário disso, eu disse, hoje eu vou falar como cancelar a sua matrícula em um curso sem perder o direito de reembolso da sua matrícula e sem você ter que pagar a sua multa. Então, nesse o que, eu meio que já juntei os dois. Aí eu posso ainda completar depois o e daí. Afinal, eu já tive clientes aqui no escritório que fizeram a inscrição assim, assim, assado, chegaram aqui, precisavam cancelar, estavam desesperados porque foi apresentada uma conta imensa. E a pessoa não tinha assistido uma aula sequer. Então veja, aqui eu estou buscando identificação com pessoas que estão na mesma situação, que não assistiram uma aula sequer e vão ter o mesmo problema. Tá, mas e agora? E agora eu vou te dar 4, 5 passos para que você tenha a chance de cancelar de uma forma que evite você perder o dinheiro da matrícula e que possivelmente te ajude a evitar a multa contratual que a escola talvez queira te cobrar. E aí, depois disso, eu vou dar os passos para ajudar a pessoa a resolver aquilo lá. Ou eu vou gerar um esclarecimento para a pessoa, tá bom? Ou seja, o que eu vou falar, você pode já colocar no título um pouquinho do problema. Você tem que ajudar a pessoa a criar consciência que ela tem realmente um problema. Depois disso, e agora? Você vai oferecer alguns caminhos para a solução. De repente não é o caminho completo, porque a pessoa também não é advogada, mas você vai falar, vai explicar que tem ações, que tem artigos, que tem entendimentos que ajudam a pessoa a resolver, se isso gerar um processo judicial, que você pode resolver isso de forma extrajudicial. Lembrando, você não pode utilizar esses vídeos para ofertar serviços. Isso é contra o nosso código de ética, tá bom? Então tome esse cuidado. Isso aqui é caráter meramente informativo. Ou seja, doutor, doutora, você não pode ofertar a solução, mas o fato de você mostrar que sabe a solução, ainda que em caráter informativo, que é o objetivo principal desse vídeo, informar sempre, o efeito de autoridade ele vai acontecer, entende? Ou seja, você não pode ofertar a solução. E vem aqui para o meu escritório, você que tem esse problema, não pode. Mas o fato de você falar existe solução, o fato de você ter mencionado que você já atendeu casos de forma bem tranquila, bem sutil, isso gera autoridade e gera percepção na pessoa de que ela pode resolver esse problema, possivelmente com um especialista do vídeo. Ok? Então é um efeito que acaba sendo secundário, mas ele geralmente tende a acontecer. Vamos então a alguns exemplos. Eu vou até colocar um pouco aqui. Um primeiro exemplo, divórcio. Divórcio, vamos pensar assim que é um divórcio litigioso e que tenha um regime de bens, de comunhão universal de bens. Vamos pensar que, embora o parcial seja o mais comum, mas que tenham feito ali. De repente a pessoa vai se divorciar de forma litigiosa, não tem acordo, não que isso vá mudar os aspectos da partilha, mas quais são os direitos dessa pessoa? Pode ser que esse potencial cliente ele precise de informações a respeito do que ele tem direito, o que ele não tem direito. Ah, e a empresa? E a empresa dela? E a empresa dele? E o carro financiado? E isso e aquilo. Então, você vai se apresentar. Olá, muito prazer, meu nome é Caio Barbosa, eu sou advogado, supondo, especialista em direito de família. E hoje eu vim te falar para você que possivelmente tem dúvidas a respeito da partilha de bens no divórcio litigioso e que é casado no regime no regime de comunhão universal de bens, pode ser que tanto quanto algumas pessoas que já procuraram o nosso escritório, você tenha algumas determinadas dúvidas. E essas dúvidas podem ser: como que a gente partilha isso? Como que a gente partilha aquilo? Partilha aquilo. E veja, se você não tem essa consciência e vai para um divórcio, de repente você pode, por falta de conhecimento, não conseguir fazer uma boa composição. Ou pode ser que você brigue ferrenhamente por um bem que você talvez não tenha direito? Será que a herança que o seu, em breve, ex-marido ou ex-esposa recebeu, será que você partilha isso? Será que não? Então, nesse vídeo aqui, e agora, né? E agora que eu tenho esse problema, o que eu vou fazer? Agora eu vou te explicar eu vou te dar 4 informações a respeito da partilha de bens no divórcio litigioso para quem é casado no regime de comunhão universal de bens. Depois, se você quiser fazer um vídeo mais longo e falar qual a diferença entre a partilha de bens no divórcio litigioso, entre quem foi casado na comunhão de bens
universal de bens e na comunhão parcial de bens. Vamos fazer uma comparação com isso. Você pode seguir a mesma estrutura. Exemplo. Olá, muito prazer, meu nome é Cauê Barbosa, eu sou especialista em direito de família e hoje eu vim falar sobre as diferenças entre a partilha de bens para quem é casado no regime de comunhão parcial de bens e quem é casado no regime de comunhão universal de bens. E aqui, nesse vídeo, é importante que você assista a ele, porque se você, de repente, é casado de uma forma ou de outra, você pode vir a ser lesado na partilha de bens. E é bom que você saiba os seus direitos, para que você não ceda demais e nem brigue por coisas que você não tem direito, prolongando, de repente, um processo de divórcio que pode ser finalizado de uma forma muito mais rápida e mais sadia para as partes. E agora? Então, eu vou te passar 4 diferenças principais para os diferentes regimes de casamento. Para você que, de repente, está enfrentando um divórcio ou tem dúvidas a respeito disso, presta atenção. Passo 1, diferença 1, diferença 2, diferença 3, diferença 4, tá? E aí, o que você vai fazer ao final? Faltou esse único ponto ali na parte anterior, que eu falei que eram 5 pontos. Você fez o que, o e daí e o e agora. Como que você vai finalizar isso? Você vai finalizar com aquilo que nós chamamos de CTA. No marketing, em inglês, isso aqui significa Call to Action, mas traduzindo aqui para o nosso bom e velho português, significa chamada para a ação. Agora que você deu a informação para essa pessoa, você quer que ela promova um certo movimento. Que movimento, Cauê? Um movimento na sua direção, um movimento na sua central de contatos. É nesse momento que você fala para a pessoa. Se isso foi interessante para você, compartilhe com mais pessoas. Se isso foi interessante para você, me siga aqui no Facebook, no Instagram ou se inscreva aqui no YouTube para ter mais informações como essa. Aqui você pode acessar o nosso site também, que tem alguns artigos a respeito dessa temática e tantas outras envolvendo o assunto X. Nesse momento, meu amigo, minha amiga, doutores, eu quero que você faça com que a pessoa se movimente na sua direção. Porque pode ser que ela receba o seu vídeo e nunca mais te veja e vá procurar outro profissional quando ela tiver um problema parecido. Agora, se ela consegue dar um passo na sua direção, seja entrando no seu site, seja curtindo, salvando a sua página, seja se tornando um seguidor seu, essa pessoa ela vai estar em contato. E como você vai fazer mais vídeos e mais conteúdos, possivelmente você vai estar sempre na mente dessa pessoa. Existe aquele velho ditado de que quem não é visto não é lembrado. E para nós isso se aplica muito. Então você vai ser constantemente visto e a pessoa vai ter um canal de acesso a você para quando ela precisar, sempre, ok? Você não vai, novamente, instigar a pessoa a entrar em contato, mas você vai mostrar que existem canais de comunicação para que ela tire dúvidas, para que ela te acompanhe, para que ela faça comentários. Nessa CTA, nesse Call to Action, nessa chamada para ação, você vai pedir que ela compartilhe, você vai pedir que ela faça comentários, entre essas coisas. Tá? Vou dar mais um exemplo aqui do direito trabalhista. Então vamos pensar que a gente vai falar da multa do artigo 477 da CLT. Se você não atua na trabalhista, a multa do 477 acontece quando o empregador demite o funcionário ou o funcionário se demite, rompe o contrato de trabalho e o pagamento das verbas rescisórias demora a acontecer. Demora mais do que a lei permite. Então vamos supor que era para ter sido pago em 10 dias e foi pago depois de 15 dias. Isso gera uma multa de um salário que o trabalhador pode requerer do empregador, possivelmente na justiça. Tá? Então vamos pensar. Olá, muito prazer, meu nome é Cauê Barbosa, eu sou especialista na área trabalhista, eu sou advogado especialista na área trabalhista e atuo aqui em Campinas e região. Exemplo, você pode acrescentar isso na sua apresentação, para a pessoa saber que você é daquela localidade. Hoje eu vou falar sobre multa do artigo 477 da CLT. E daí? E talvez você nunca tenha ouvido falar a respeito disso, mas se você é empregado e você pedir demissão ou for demitido, pode ser que, dependendo do tempo que que o empregador leve para pagar suas verbas rescisórias, você vai ter direito a receber um salário a mais, devido à multa do artigo 477. Então fica comigo aqui até o final do vídeo, que eu vou te explicar quais são as situações onde você pode receber até um salário a mais nas suas verbas rescisórias.
E aí você vai começar a elencar situações. Quando você cumpre o aviso prévio, quando você não cumpre o aviso prévio, quando você pede demissão, quando você é demitido, quando o aviso prévio é indenizado, quando ele não é indenizado. Você vai falar dos 7 dias que, quando o empregado é demitido e ele é chamado a cumprir o aviso prévio, ele vai escolher entre sair 2 horas antes ou 7 dias antes. Quando que o prazo então termina, quando que começa a contar o prazo para pagamento, quando que você pode considerar que aquele pagamento, por exemplo, foi feito fora do prazo, para que você possa requerer esse seu salário de diferença. Então você vai trazer essas informações que você entenda que são essenciais. E no final, e aí, fez sentido para você? Se fez sentido para você isso, eu espero, sinceramente, que quando você tiver uma rescisão trabalhista, você possa observar todos esses passos. Espero que te ajude. Se te ajudou, vai ajudar também os seus colegas, então compartilhe esse conhecimento com eles. E fora isso, me siga aqui para mais informações a respeito do direito trabalhista, para que você tenha sempre seus direitos garantidos, ok? Me segue aqui, meu nome é Cauê Barbosa, muito obrigado. Encerro. Entenderam, meus amigos? Então, seguindo essa etapa, apresentação, o que eu vou falar, e daí, e agora, e fazendo uma chamada para ação, chamando a pessoa para se movimentar na sua direção, eu tenho certeza que esse conteúdo, ele possivelmente vai ajudar muita gente e vai aumentar a percepção de autoridade para você. Fez sentido isso para você? Vou fazer eu a minha chamada para ação agora. Eu quero que você se movimente e fale: puxa vida, fez sentido, ou não, fiquei com dúvida em determinada parte. Tá, mas e aqui, ó, e esse roteiro, e esse assunto? Qual que é a problemática desse assunto? Qual solução que eu posso prometer? Cauê, não entendi o passo a passo disso, daquilo. Faça suas perguntas, tira suas dúvidas, pode me mandar até no meu WhatsApp pessoal que eu vou ajudar vocês, tá bom? Agora, se fizer sentido para você, deixa aqui um like, um joinha, se inscreve já nesse canal que vem muito conteúdo bom pela frente. Meus queridos, espero estar em breve com vocês, tá bom? Um grande abraço e até breve.